Bom, pessoal, então apresentada a teoria, vamos ver então exemplos no Scilab, né? Primeiro do teste global do ajustamento, depois do data snooping para identificação de erros. Então a gente vai ver aqui no dois exemplos do teste global. O primeiro seria unicaudal, né? E o segundo seria bicaudal. Ambos os exemplos vão ser de ajustamentos que a gente já realizou na disciplina, tá? Então, até para facilitar a didática, a compreensão, né? Vocês não vão precisar estudar um novo ajustamento, um novo problema. Vão ser casos que a gente já apresentou anteriormente, só que não fez essa análise mais rigorosa estatística. O primeiro deles vai ser o caso dos vetores GNSS, lá da aula 4, né? Exercícios do modelo paramétrico linear. Que a gente tinha ali basicamente dois vetores, né? Do IFSC ao S001 e da UFSC ao S001, vetores GNSS 3D, ΔX, ΔY, ΔZ. Bom, aí quem quiser relembrar, enfim, né, é só assistir ali aos vídeos dos vetores GNSS ali da aula 4 de ajustamento 1. Aqui a gente vai fazer então agora a análise desse ajustamento por meio do teste global. A gente vai executar aqui o arquivo Scilab, né? Vetor GNSS teste global unicaudal, lembrando que vocês vão ter acesso a esses arquivos posteriormente. Bom, primeiro a gente tem aqui, só para a gente dar uma analisada, né? A gente tem os resíduos ΔX, ΔY, ΔZ do vetor IFSC S001, e aqui a gente tem os resíduos ΔX, ΔY, ΔZ do vetor UFSC S001. E aqui a gente tem os respectivos desvios padrões, né, dessas componentes originais, né, ΔX, ΔY, ΔZ, IFSC S001 e ΔX, ΔY, ΔZ, UFSC S001. Esses valores estão em milímetros, tá? Então a gente vê que claramente, né, nossos resíduos aí estão maiores do que o esperado, né? Então, os três primeiros aqui vão ser relativos ao IFSC S001, né, o vetor do IFSC é o S001, e os três últimos aqui do vetor UFSC S001, tá? Só para não ficar muito repetitivo. Então, ΔX, ΔY, ΔZ, ΔX, ΔY, ΔZ, né? Então, aqui, por exemplo, né, 16 milímetros de resíduo e um sigma de 3 milímetros, né? Então, excedendo aí mais de 5 vezes. Depois, menos 12 milímetros de resíduo e um sigma de 3 milímetros, né? Então excedendo aí cerca de 4 vezes. Depois, menos 9 milímetros e meio e 2 milímetros de sigma, né? Então excedendo aí em quase 5 sigmas. Depois, menos 16 milímetros de resíduo, 3 milímetros de precisão, se o padrão sigma, enfim. Então excedendo aí mais de 5 vezes. Praticamente 12 milímetros aqui de resíduo, né, e 3 de precisão, então excedendo em 4 vezes, e 9,5 milímetros de resíduo e 2 de precisão, né, então excedendo aí também quase 5 vezes. Então, claramente, aí nossos resíduos estão bem maiores do que o esperado, né. Bom, então, fazendo o teste global desse ajustamento, né, nesse exemplo a gente tinha 6 observações para apenas 3 parâmetros, né, as coordenadas x, y, z do ponto desconhecido S001. Então, é um ajustamento aí com n-u, 6 menos 3, 3 graus da liberdade, né. Então, o valor crítico na distribuição Q quadrado, para 3 graus de liberdade, e esse nível de significância do teste global ali de 5%, né, então um alfa de 0,05, teste unicaudal aqui, né, esse é o exemplo do unicaudal que a gente quer justamente aqui ter um maior poder de identificação, né, de detecção, né, no caso de erros, né, a gente quer maximizar ali o poder do teste. Então, o nosso valor crítico deu 7,8, tá? Então, se a nossa estatística de teste TDQ for menor que 7,8, a gente aceita a hipótese nula. Se for maior, a gente rejeita a hipótese nula. E a nossa estatística de teste, né, TDQ, lembrando que no caso do global é a soma ponderada do quadrado dos resíduos, né, deu 62, então excedeu e muito, né, o nosso valor crítico de teste. Então aqui claramente a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, há erros não aleatórios nesse ajustamento. Só para a gente ter ideia aqui, né, então o fator de variância a posteriori, nesse caso deu ali
praticamente 21, né? Então as variâncias 21 vezes maiores do que o esperado. Tirando a raiz quadrada desse valor, dá 4,55, né? Então, ou seja, esses nossos resíduos ficaram aí, em média, né, 4,55 vezes maiores do que o esperado, né, que é o que faz sentido aqui analisando esses valores, né, ficaram ali realmente ali da ordem de 4 a 5 vezes, né, maiores do que o esperado, e esse ajustamento, então, falhou, né, não passou no teste de qualidade aí, no teste global do ajustamento, né, o teste aqui quadrado, ao nível de significância de 5%. Claro, lembrando, né, o nível de significância que a gente define vai definir o nosso valor crítico. Então, aqui, dependendo do valor crítico de teste, né, e da estatística calculada, a gente poderia ter outra conclusão, outro resultado para esse teste. Claro, nesse caso, pouco provável, né, porque a estatística de teste está excedendo em muito aí o valor crítico, mas se tivesse dado próximo ali, dependendo do nível de significância que a gente tivesse adotado, a conclusão poderia ter sido outra, né, pela aceitação da hipótese nula ao invés da rejeição da hipótese nula. Bom, nesse caso, então, há problemas nesse ajustamento, né? Ele não passou no teste aqui quadrado aqui. Provavelmente a causa aqui, né, então agora a gente tem que entrar na etapa de investigar as possíveis causas, né? Provavelmente a causa aqui é a MVC superestimada, né? Que o software de processamento de dados GNSS nos forneceu, né? Então ele nos forneceu ali precisões e os padrões para as componentes ali, né, dos vetores GNSS ali da ordem de 2 a 3 milímetros, mas os resíduos aqui, né, ficaram aqui na ordem de 9 a 16 milímetros, né. Então, provavelmente o problema aqui está no modelo estocástico mesmo, né. Dificilmente a gente iria conseguir apontar algum erro grosseiro aqui, porque todos eles estão ali mais ou menos na mesma ordem de magnitude em sigmas aqui, né, de entre 4 e 5 sigmas, enfim. E até porque nesse caso a gente não conseguiria, a gente vai ver melhor depois nos exemplos do data snooping, né, mas é por uma mera questão da falta de redundância que a gente tem nesse problema. A gente só tem 2 vetores, se a gente quisesse de fato identificar erros grosseiros, a gente teria que ter pelo menos um terceiro vetor aí, né, na análise. Aqui a gente só consegue de fato cair num problema de detecção, mas não de identificação de erros grosseiros ou sistemáticos, enfim. Mas é um exemplo, né, do teste unicaudal, né, ou seja, a gente quer justamente maximizar a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula, o nosso poder do teste. Então, nosso valor crítico aqui, ele é unicaudal, né, só à direita, 7,8. Nossa estatística de teste calculada, soma ponderada do quadrado dos resíduos, né, deu 62, então muito acima, né, e consequentemente a gente rejeita a hipótese nula ao nível da significância de 5% que a gente estipulou, né. Então esse valor crítico vem do nível de significância e dos graus de liberdade do ajustamento, nesse caso 3 graus de liberdade, ali por meio da distribuição aqui quadrado central. E a grosso modo a gente pode dizer aqui, né, que os nossos resíduos estão 4,55 vezes maiores do que o esperado. Então, claro, o problema poderia estar em apenas um desses vetores, né, poderia ser só o vetor IFSC S001, ou poderia ser apenas o vetor UFSC S001. O problema poderia estar em apenas uma das componentes ali, né, só em ΔX de ambos os vetores, só ΔY de ambos os vetores, ou só ΔZ de ambos os vetores, mas o teste global não nos dá mais informações, né? O teste global ele apenas detecta erros, né? Sim ou não. O ajustamento é aceito, né? Sim ou não. Ele não identifica erros porque a gente já viu que a gente ignora a hipótese alternativa, né? A hipótese alternativa não precisa ser estipulada nesse caso particular de teste, né? Que é o teste global, onde o número de parâmetros Q ali seria N-1, né? Então, a gente já viu da aula anterior, né? A gente cairia numa solução única e exata para a alternativa, ela não precisaria ser especificada. Então, em resumo, a gente só consegue detectar, né, se há inconsistências ou não no nosso ajustamento, mas a gente não pode, só por meio do teste global, a gente não consegue identificar as possíveis causas, né? Então, aí esse processo é uma etapa a mais aí que deveria ser feita, por exemplo, via data snooping, né? Que aí fica para outros exemplos futuros. Mas aqui, no caso, né, a experiência já nos diz, né, que em geral aí, os softwares comerciais de processamento de dados GNSS
eles tendem a nos fornecer aí resultados um tanto otimistas, né? O próprio professor Galera comenta isso no livro dele lá, posicionamento pelo GNSS, né? Nesse caso em específico aí, né, o nosso modelo estocástico ali, as nossas precisões para as observações, para os vetores, né, para os componentes dos vetores GNSS está na ordem de 4,5 vezes menores do que deveriam, né, então superestimadas, né, por essa razão. Uma alternativa, né, seria essa, né, então a gente vai pegar os nossos sigmas e piorar todos eles por 4,55, ou analogamente, né, pegar as variâncias e covariâncias, né, claro, aqui a gente mantém a mesma correlação, então a gente vai mexer na variância e na covariância pela mesma proporção, né, vai usar um escalar aqui para toda a matriz de covariância, ou analogamente ali a gente inflaciona, né, amplifica as nossas variâncias e covariâncias aí na ordem de 20,7, né, ou 21, enfim, arredondando. Fazendo isso, né, então piorando aí os elementos da matriz de covariância, né, em cerca de 21 vezes, aí, claro, o ajustamento vai passar. Por quê? Porque a gente vai ter desvios padrões aqui muito maiores para as nossas observações, e aí os resíduos vão estar falando a mesma língua dos desvios padrões, né, para esse caso, né. Então, a gente esperava resíduos ali da ordem de 2 ou 3 milímetros, mas a gente teve resíduos ali da ordem de 9 a 16 milímetros, problemas, né. Uma vez que a gente, se o teste global falha, enfim, e a gente piora o nosso modelo estocástico, aí tudo bem, aí agora a gente teria ali precisões, né, vamos arredondar aqui para 5, tá, a gente teria ali precisões da ordem ali de 10 a 15 milímetros para as observações, e os nossos resíduos ficaram ali na ordem de 9 a 16, tá? Os resíduos vão ficar exatamente iguais, tá, pessoal? E isso vocês têm que ter em mente. Por quê? Porque na solução geral do ajustamento a gente tem A transposto WA na menos 1, A transposto WL. Então a gente tem a W na menos 1 e a W, né, na sua forma direta. Qualquer escalar, então, que a gente multiplique aqui na matriz peso, não vai alterar a solução geral do ajustamento e nem os resíduos, porque esse escalar vai multiplicar tanto a peso na inversa quanto a peso na sua forma direta, ele vai acabar sendo cancelado, tá? Então a solução do ajustamento vai ser rigorosamente a mesma, os mesmos resíduos, tá? Só que o nosso modelo estocástico foi piorado, daí agora os resíduos estão falando a língua da matriz peso, né, do modelo estocástico, então inverso da matriz de covariância das observações. Então é isso que o teste global faz, tá? Ele não altera os resultados do ajustamento. O que ele vai nos dizer é se os nossos resíduos estão compatíveis com o modelo estocástico que a gente estipulou. Se não estiverem, problemas. Não necessariamente o problema está no modelo estocástico, né? A gente já viu ali, poderia ser um modelo funcional, poderia ser erro grosseiro, poderia ser erro na injunção e etc, né? Por aí vai. O teste global apenas detecta. Nesse caso em específico, nesse exemplo, né, a experiência nos diz que muito provavelmente o problema está de fato no modelo estocástico assumido que para as observações, né, devido à solução otimista que os softwares de processamento de dados GNSS em geral tendem a nos informar. Então, uma ação corretiva que poderia ser tomada nesse caso, né, seria pegar toda a nossa matriz de covariância e multiplicar por 20,7, né, pelo nosso fator de variância a posteriori. E aí, com isso, né, a gente teria exatamente os mesmos resíduos ali, de 9 a 16 milímetros em módulo, só que as nossas precisões, né, os nossos sigmas de referência estariam muito piorados ali, né, estariam ali na ordem de 10 a 15, né. E aí, com isso, o ajustamento passaria, porque com isso, né, a nossa estatística de teste aqui iria reduzir bastante e iria atender ali ao valor crítico. Vamos considerar de modo simplório aqui, né, se a gente fosse piorar 20 vezes aqui, né, enfim, então a gente teria ali o nosso TDQ aqui, ele ficaria muito de maneira simplória, vamos dizer aqui, né, então a gente piorou em 20 vezes a nossa MVC, então a nossa estatística de teste aqui iria reduzir 20 vezes, né. Então, de 60 iria para 13 e pouco, aí, alguma coisa assim. O valor crítico 7,8 e o teste iria passar sem problemas aí no ajustamento, tá? Então, essa é a ideia, né? E aí, claro, essas variâncias que a gente assume, né, são propagadas depois para os parâmetros. Por isso, a importância, né, de se fazer esse tipo de análise do ajustamento. A gente assume que só há erro aleatório.
quando a gente faz a propagação das variâncias e covariâncias, né, das observações para os parâmetros. Agora, qual que é a magnitude desses erros aleatórios, né? Inicialmente a gente está falando ali em 2 ou 3 milímetros, né? Então, se a gente não faz o controle de qualidade do ajustamento, a gente está dizendo que os nossos pontos ali, né, vão ter uma incerteza propagada, né, em função das observações ali de 3, 2 milímetros, né? Porque a gente já viu que não é realista em função dos resíduos. Uma vez que a gente corrige o modelo estocástico, aí agora o nosso aleatório não é mais 2 a 3 milímetros, é de 10 a 15 milímetros, né? Foi 5 vezes piorado. Consequentemente, a precisão do ponto ali vai ser 5 vezes piorada também, né? A precisão dessas coordenadas em x, y, z. Então agora o aleatório daquele ponto não vai ser mais algo ali entre 2 e 3 milímetros, por exemplo, né? Vamos assumir que a propagação fosse direta nessa proporção. Agora vai ser 10 a 15. Então, esse tipo de ação corretiva pode nos fornecer resultados mais realistas, né, menos otimistas, por meio aí da análise do teste global do ajustamento. Tá? Então, aqui a gente apresentou um exemplo em que o teste é rejeitado no teste unicaudal. Né? Depois a gente vai ver um outro exemplo que agora é bicaudal, que acontece o contrário, né? O teste é rejeitado, só que à esquerda ali da distribuição, ele ficou muito melhor do que o esperado, o que também pode ocorrer, né?